anime Angel Beats vai nos levar para um mundo pós-morte, onde nós iremos acompanhar certos personagens que passam por dificuldades que tiveram em sua antiga vida. Mas antes da gente discutir um pouco mais sobre toda essa aventura e todo esse drama deste anime, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Angel Beats é um anime de 2010 e vai nos levar justamente para essa questão em que os personagens acabam morrendo e vão parar em um mundo entre o céu e o inferno. No meu ponto de vista, seria o purgatório, para poderem passar por experiências que façam eles esquecer de tristezas que tiveram em sua antiga vida. É basicamente isso, gente. Pra ser bem sincera, não tem uma explicação muito grande desse anime. Eu comecei a assistir esse anime justamente porque me chamou bastante atenção o nome. E assim, é muito interessante realmente toda a história, o desenvolvimento que os personagens vão nos passando, a lição que o próprio anime vai nos dando. Mas também existem certas coisas que me deixaram com grandes dúvidas, principalmente do protagonista. O anime começa do seguinte modo, pessoal. Nós vamos dizer assim, acordamos junto com o personagem Otonashi, que é o protagonista dessa história. Só que ele não lembra de nada, ele não sabe o que aconteceu e acaba caindo, vamos dizer assim, no mundo em que está havendo uma guerra entre almas penadas e um suposto anjo que existe naquele mundo. Então assim, você já começa com todo aquele mistério de o que é esse mundo basicamente, por que o Otonashi perdeu toda a memória dele e por que existe essa guerra. Então já tem esse envolvimento todo do anime. Mas apesar de ter todo esse mistério, ele também vai trazer uma questão de drama. Então assim, você vai ter que se preparar muito pra drama nesse anime, justamente por toda a história, por todas as dificuldades que os personagens vão passar e que é nos apresentado. Então assim, nós temos o mistério, nós temos o drama, mas também temos sim a comédia. Então ele vai ter um equilíbrio em muitos momentos com essa questão desses três misturas. Porém, apesar de tudo isso, existem certas coisas que me incomodaram nesse anime. Uma das primeiras coisas é o fato de por que eles tinham que roubar os tickets dos outros alunos. Gente, é uma coisa meio que patética isso. É por toda emoção, por quebrar regras, sei lá, mas é uma coisa assim um tanto patético demais. E segundo, por que cargas d'água? Alguns personagens não eram exatamente almas penadas. Porque assim, com o andar da história, gente, você vai entendendo que supostamente esse mundo na verdade foi criado. O que eu entendi foi isso. Se eu entendi errado, você tem uma outra visão, pode estar comentando, gente. Então assim, supostamente esse mundo foi criado por uma pessoa que acabou morrendo e esperava que sua amada viesse junto pra lá. Mas algo aconteceu que a amada dele nunca foi para lá e de algum modo as almas foram vindo para aquele lugar. Eu achei um modo interessante de como se eles estivessem dizendo que o purgatório foi criado desta maneira. Outra coisa interessante, que daí não é uma coisa que me incomoda, mas é uma coisa interessante, que eles criaram daí esse purgatório como se fosse um colégio. Ali é basicamente um purgatório de pessoas que morreram jovens e não aproveitaram a sua vida. Então eles teriam o direito de viver a vida do modo como eles realmente deveriam ter vivido. Só que você começa a perceber no anime que alguns personagens não querem fazer isso, não querem viver a vida do jeito que eles querem e acabam quebrando a regra. O que dá a entender que você vê que são os revolucionários, vamos assim dizer, no anime. Então, existem aqueles que estão sempre seguindo a regra, que eles têm os nomes, se eu não me engano, eles chamam de NPS, eu acho que é isso. E os revolucionários que quebram todas as regras, que não querem seguir o que foi destinado para aquele mundo. Mas apesar de toda essa dúvida e questão de realmente se
animação de algum jeito e outras não, vale a pena assistir, gente, porque assim, você acaba criando uma ligação também com os personagens. Os personagens que mais chamam a atenção é o protagonista, que realmente você fica com todo aquele mistério tentando entender o que aconteceu com ele, por que ele foi para lá. Aí nós temos a líder do grupo que vai contra o anjo, que é a Nakamura, e daí nós temos o anjo, que é a Kanade. Então você tem esse trio que, vamos dizer assim, são realmente os principais de toda a história, que vai te envolver. Principalmente a questão de, desde que eu comecei a assistir um anime, quando apareceu o protagonista e a Kanade, eu literalmente shippei os dois. Eu queria muito que os dois ficassem juntos, porque eu não vi uma ligação muito grande com a Nakamura, como surgiu desde o começo do episódio com a Kanade. Acho que uma das coisas que mais assim me incomodou nesse anime foi o fato de que não contaram a história de todos os personagens. Só contaram de alguns personagens e você fica se perguntando, nossa, mas por que ele foi para lá? É interessante o desenvolvimento de toda a história para você entender melhor por que o personagem resolveu ficar naquele mundo em vez de reencarnar e ter uma nova vida. Porém, existe um mangá que conta as histórias de cada personagem que foi antes do surgimento do protagonista. Eu não li, gente, eu não tenho a mínima ideia de como que é, mas é uma coisa interessante porque daí você tem uma ideia melhor do que como foi a vida de cada personagem. Você só tem a ideia de alguns personagens, como é o caso da Nakamura, que na verdade é um final bem trágico, realmente é uma coisa bastante triste. Aí você tem a história de um outro personagem que ele era jogador de beisebol, assim, você não tem um desenvolvimento muito grande da vida dele, mas assim, você vê que como ele acabou se arruinando e o maior fracasso dele, o que ele realmente não acabou realizando, é a questão de fazer uma tacada no beisebol que viraria o jogo. Nós temos a história da Yuri, se eu não me engano, acho que é isso, em que no mundo real ela era uma menina que acabou ficando paralítica ou tetraplégica, agora eu não lembro, peço desculpas, em que ela não podia fazer nada e ela se sentiu muito triste por isso, porque ela perdeu milhões de oportunidades e naquele mundo ela poderia fazer tudo. Então assim, é um anime ao mesmo tempo triste, mas interessante, que vai nos dando uma lição de moral. Porém, existe uma coisa que eu fiquei muito na dúvida nesse anime, e isso é literalmente um spoiler, na verdade eu acho que eu já dei bastante spoiler, é a seguinte situação. O protagonista, depois, quando você começa a entender a história dele, vai se desenvolvendo, ele vai entregando o que realmente aconteceu. Você vê que ele realmente teve no começo da vida dele uma vida triste, mas que ele tinha uma razão de viver, que era a irmã dele. A irmã dele acabou morrendo, e então ele entra, vamos dizer assim, numa depressão, e depois ele se dedica a estudar para virar médico e tudo. E daí ele começa a ter uma vida feliz, só que acaba acontecendo um acidente do trem, um acidente, vamos assim dizer, o trem acaba saindo dos trilhos, basicamente isso, acho que é mais ou menos isso. E daí fica ele preso com um monte de gente e no final ele morre. O que dá a entender? Ele realmente morreu lá. Ah tá, Nathalie, o que tem de errado nessa cena? Gente, daí quando você volta pro tempo atual em que tá ele e a Kanade conta pra ele o que realmente aconteceu. Que, na verdade, ela é quem recebeu o coração dele. Então, assim, ficou uma dúvida muito grande nesta parte, gente. O que dá a entender pelo anime é que o Otonashi, ele viveu em um tempo, talvez bem mais avançado, bem antes da Kanade e até mesmo da Nakamura, entende? E daí ele acabou morrendo e supostamente ele foi pro céu e ele acabou sendo enviado pro purgatório, na minha dedução, gente, é uma teoria meio doida, mas ele acabou sendo enviado pro purgatório para poder ajudar as outras almas a aceitarem que aquela vida pode ter sido ruim, mas a próxima não vai ser. Então, assim, a missão dele naquele mundo, você começa a ver, é justamente isso: ajudar a todos a aceitar que aquilo que eles viveram antes é passado e não vai se repetir. Eles podem ter uma vida muito melhor nessa nova reencarnação. E a Kanade só foi para lá justamente porque ela queria
e ele acaba sendo enviado pro purgatório para poder eles entenderem, ajudarem a ele ajudar as outras almas a aceitar que nem sempre a vida vai ser ruim como eles imaginam. Eu sei que parece, a minha explicação ficou meio perdida, gente, mas é o que dá a entender nesse anime. Eu tentei achar o mangá dele pra ver se ele dá uma explicação melhor sobre as coisas, se realmente a minha ideia sobre ele tava certa, se o que eu pensei exatamente desse jeito, mas eu realmente não achei. Eu só achei realmente um mangá que fala da história antes do surgimento dele e do mangá que é só contando a história da Nakamura com a Kanade. Então assim, eu não sei como é que é esse mangá, talvez tenha alguma coisa que explique algumas das minhas dúvidas, mas ficou um pouco nesse sentido um tanto furado o anime. Não, assim, Nathalie, não é que ficou furado, mas podia ter uma explicaçãozinha um pouquinho melhor. Fora o fato de que eu esperava um final assim, não é que o final foi ruim, ficou um final legal, mas eu esperava que eles mostrassem um pouquinho a questão de uma vida um pouquinho melhor sobre a vida dos personagens que acabaram reencarnando, principalmente aquela questão de juntar a Kanade com o protagonista, porque eu tava shippando muito os dois. Você tem uma ideia realmente no final que eles vão ficar juntos, mas poderiam ter dado uma explicaçãozinha um pouquinho melhor, mostrando um pouquinho como é que era ter se tornado a vida deles. Apesar de tudo isso, eu acho que é um anime muito legal, gente. Eu não sei se muita gente conhece esse anime, eu acho que não é um anime tão conhecido, que vale a pena. Ele te dá uma lição de moral em muitos momentos, em muitas partes. Você começa a ver algumas coisas que você talvez questionasse, por que a minha vida é assim e tudo, blá blá blá. Ele vai te dando uma lição e te mostrando, principalmente o protagonista, ele mostra que você não pode ficar preso no passado o tempo todo achando que sempre vai acontecer isso. Se você ficar sempre pensando desse jeito, é claro que você nunca vai se desenvolver, vai para um plano maior. Eu achei bacana esse anime, apesar de em certos momentos ele não ser assim, dizer muito questão da religião, que Deus não existe, tudo. Gente, antes que vocês pensem, você tá querendo falar uma coisa de religião, não, gente. Essa é a questão desse anime, que ele dá muito essa questão de, não, Deus não existe, mas assim, você tem uma parte meio que religiosa dele, assim, nessa questão de um purgatório, porque nada mais é do que um purgatório, e essa questão da Kanade ser um anjo, porque você vê que na verdade a Kanade também tá naquele lugar justamente para fazer com que todos aceitem a vida que eles vão ter, que vai ser melhor do que eles esperavam. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Angel Beats, o que você achou? Você também estava shippando o protagonista com a Kanade ou não? Você estava shippando com outro? Qual que é a sua visão dessa questão dos personagens quando eles foram parar naquele mundo entre o inferno e o céu? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal. E até a próxima.